día regresaremos a nuestro hogar. Al finalizar este camino, carruajes vendrán desde la gloria, me llevarán de vuelta a mi heredad. Gloriosa será esa mañana, cuando al fin podré mis ojos ver al Rey. Las pruebas no parecerán nada, cuando en sus brazos pueda descansar con mi Señor. Ahí yo quiero estar, o sea, guardaré ese gran día. Las pruebas no me detendrán. Él me escogió, fue su elección y me hizo un vencedor. Nada podrá impedir que suba yo. Un día regresaré a mi heredad. Mis ojos verán la gloria de su majestad. A la tierra de libertad una mañana llegaré, este mundo dejaré. Yo volveré a mi hogar. Un día regresaré a mi heredad. Mis ojos verán la gloria de su majestad. A la tierra de libertad una mañana llegaré, este mundo dejaré. Yo volveré a mi hogar. Finalizar este camino, carruajes vendrán desde la gloria, me llevarán de vuelta a mi heredad. Gloriosa será esa mañana, cuando al fin podré mis ojos ver al Rey. Las pruebas no parecerán nada, cuando en sus brazos pueda descansar con mi Señor. Ahí yo quiero
Gloria a Dios. Deus os abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas e que vocês possam estar sendo ricamente abençoados com esses estudos, com essas meditações que temos feito das Escrituras, da mensagem. E eu estou sendo muito abençoado, extraindo muita coisa boa destes textos que nós temos lido. Muitas coisas nós conhecemos, nós ouvimos ângulos diferentes durante a nossa caminhada e muitas vezes, como conversando com alguns irmãos e irmãs, nós passamos por alto em algumas partes, em alguns assuntos, ou temos ali a informação daquilo, mas chega um momento que Deus realmente nos traz a luz sobre aquilo, nos traz o entendimento, a revelação daquele quadro, e aquilo fica realmente vivo, aquilo realmente é vivificado nos nossos corações, nós entendemos o sentido. E creio que estamos sempre aprendendo com as Escrituras, com a mensagem e com este desejo nos nossos corações de alcançar esse amadurecimento. Estamos falando sobre a noiva terá que ser a palavra, como a Bíblia nos mostra, o profeta nos mostra, e vamos entendendo que somente a noiva ela terá essa condição de se tornar a própria palavra de Deus, porque como Adão e Eva lá no princípio, meu pai até estava citando isso, lá em Gênesis, quando Adão e Eva eram apenas um. Então a noiva de Jesus Cristo, ela se torna um com Ele através de Jesus Cristo. E é exatamente essa noiva palavra que se torna Cristo, que Ele vem buscar. Agora, nós entendemos também que para isso acontecer, aí onde nós estamos passando aqui por essas lições, é necessário uma semente neste solo, é necessário este solo ser o tipo de solo correto e é necessário o sol. Claro, também tem a chuva, que depois nós vamos entrar na questão da chuva também, mas veja que são alguns fatores ou vários fatores necessários para que essa semente produza conforme a sua espécie, que é agora o assunto que vamos entrar. Cada um produz segundo a sua espécie. Então, a noiva terá de ser a palavra, mas a noiva, ela produz conforme a sua espécie, por ela ser parte da palavra, por ela vir de Deus, por ela ser algo que tinha sido perdido, voltando lá novamente em Gênesis, Adão, aquilo que ele perdeu, Deus, através da redenção, vindo através de Jesus Cristo, ele redime então isso que uma vez era dele. Agora, existe, conforme as parábolas aqui que nós estamos lendo, que Jesus contou e vamos seguir aqui, a outra semente. Existe também o outro semeador. E hoje, como nós sabemos, estas sementes estão sendo semeadas, estas sementes estão sendo regadas, estão sendo molhadas pela chuva, estão recebendo sol, porque vimos também, através de Jesus, contando parábolas, que tanto o trigo como o joio recebem a mesma chuva, recebem o mesmo sol. Então, irmãos, é realmente um assunto que nós vamos extraindo bastante coisa. Eu quero
trazer aqui várias escrituras, também vamos usar aqui algumas mensagens que são importantíssimas aqui para este assunto e quero contar com a atenção de vocês. É preciso que você esteja bem concentrado, porque vamos ter bastante leitura aqui, para que você não perca nada, você possa compreender, que você possa extrair, né, o máximo disso que eu estou tentando transmitir, repassar para vocês e que você seja grandemente abençoado. Reforçando, cada ministro de Deus, ele está contribuindo para o amadurecimento deste grão. Não que esse ministro, não que essa pessoa, não que eu seja o sol, não que nossos irmãos que estão trabalhando, né, para o reino de Deus, ministrando a palavra, seja através de pregação, estudo, seja o sol é Cristo, mas ele está sendo projetado através de seus homens, né? Como sempre, ele usando os homens para pregar o evangelho para o homem. Este homem, sendo um portador dessa semente, sendo um portador do Espírito Santo, ele tem essa unção, a unção para nós hoje, a chuva seródia, a chuva temporã, ele está então debaixo dessas unções e também possuindo esse sol, Cristo nele, para então contribuir para essa semente, a noiva, alcançar esse amadurecimento. E em contrapartida, também temos aqueles que as suas pregações, de trás delas, têm uma unção que é muito parecida com a verdadeira, né? Mateus 24, 24, mais para frente nós vamos entrar nisso, é muito parecido, mas é a semente da discrepância. Então, quando nós estamos lidando aqui com esses assuntos, nós estamos, além de, com a ajuda de Deus, levar o povo a esse amadurecimento, mas também alertar o povo que, ao mesmo tempo, esse outro semeador está atuando nesta seara através da sua unção, através de homens, claro, plantando essa semente da discrepância, que é o que impede o povo de crer na totalidade da palavra de Deus, de alcançar o batismo do Espírito Santo, de alcançar o amadurecimento, que é isso que vai nos levar a esse arrebatamento. Então, iniciando aqui, em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 11, os irmãos vão observar que nós vamos lidar com isso numa linguagem da natureza, né? Quem tem mais conhecimento aí a respeito de plantação, de árvore frutífera, essas coisas, né, agricultura, vai ter mais facilidade ainda de entender esses assuntos. Claro que o Espírito Santo abrindo a sua palavra para nós, mas quem tem mais conhecimento a respeito da natureza vai ser mais fácil ainda, porque tanto Jesus como o profeta, eles lidaram com isso através do que diz respeito às leis da natureza, até porque a natureza é uma Bíblia de Deus, né? Como nós sabemos. Então, disse Deus, deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente e a árvore frutífera produzindo fruto, segundo a sua espécie. Então, a noiva terá de ser a palavra. Agora, a virgem nécia terá que passar pela grande tribulação, porque ela vai produzir segundo a sua espécie. O incrédulo vai produzir segundo a sua espécie. Então, todas essas classes, todos esses grupos que você está observando hoje na mensagem, os vários grupos que existem, os vários escândalos que você presenciou, que você tem acompanhado,
essas pessoas, pastores, membros que estão voltando atrás a respeito da mensagem, lembre disso aqui. Por isso que eu afirmei na transmissão passada que esses assuntos aqui que estamos lidando, eles nos explicam toda essa situação que está acontecendo hoje, não só no mundo religioso, né, as denominações, concílio, tudo isso aí, a união que está sendo feita, tanto política, religiosa, tudo isso. Não só explicação para isso, mas também nos traz a explicação do porquê a situação atual dos grupos da mensagem, das pessoas que voltam atrás, das pessoas que trazem escândalo para a mensagem, pedra de tropeço e todas estas coisas. Aqui temos a origem, a raiz de tudo isso. Então, a árvore, né, como sempre, a árvore na Bíblia, ela aponta para pessoas, né, produzindo frutos segundo a sua espécie. Na maioria das vezes, essa figura da árvore está apontando para pessoas, cuja semente esteja em si mesma, sobre a terra. Então, essa semente, ela precisa estar nesse solo e depois, né, que ela vai germinar, né, vai crescer aquela plantinha, vai virar aquela árvore frutífera. E o que essa árvore frutífera vai produzir é de acordo com a espécie daquela semente que foi colocada neste solo. Não vai produzir algo diferente, né? Porque a Bíblia disse, cuja semente esteja em si mesma. Isso aqui foi Deus quem disse, o Elohim. Então, uma lei, uma palavra que foi falada por Deus, ela não pode ser mudada. Então, isso aqui foi estabelecido no Gênesis, no livro Semente. Um batista vai produzir outro batista. Um assembleiano vai produzir outro assembleiano. Um tabernacliano, seja do ministério A, B, C, D, E, F, G, H, vai produzir isso. Agora, um cristão, um homem nascido de novo, uma mulher nascida de novo, vai produzir conforme a sua espécie. Por isso, a igreja primitiva produziu o que produziu. Homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Aquelas pessoas que se introduziam naquela igreja, eles nasciam nela. Porque aquela igreja era cheia do Espírito Santo, era formada foi iniciada através de uma experiência pentecostal, através de uma experiência com Jesus Cristo. Como eles eram Cristo aqui na terra, como eles eram a continuação, eram os atos do Espírito Santo, claro que isso após o capítulo 2, né? Porque ainda tem ali atos da igreja entre o capítulo 1 e o capítulo 2, né? Escolha de Matias e tudo mais. Aquilo, irmãos, está registrado para nos mostrar que mesmo a igreja, os indivíduos, os discípulos que andaram com Jesus, antes deles passarem pelo processo de novo nascimento, batismo do Espírito Santo, antes disso concluir na vida deles, eles erravam, eles tomavam decisões que trariam impactos negativos para eles. E claro, depois, ainda quando a igreja cresceu, porque você observa que entre o capítulo 5 de Atos e o capítulo 6, a Bíblia fala que ali passou um espaço grande ali de tempo, e a igreja cresceu, e aí o que aconteceu? Aquilo que era formado apenas por nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, pessoas nascidas no reino, portanto, que produziam segundo a espécie de quem? Do Espírito Santo, de Jesus Cristo, da semente original, agora tinha pessoas ali no meio, que aí não era a igreja de Jesus, era grupo da igreja primitiva, faziam apenas parte daquele grupo, estavam ali não mais pela experiência do Pentecostes, não mais pelo novo nascimento, mas por se aproximar ali por influência,
por ver que o grupo estava grande e os seus interesses particulares, os seus interesses pessoais estavam agora falando mais alto do que... Ou seja, aí você vê um Nicolau, aí você vê todas aquelas pessoas que a espécie que o que eles estavam produzindo era diferente do que Paulo produzia, do que Barnabé, do que João, do que Pedro. Por quê? A espécie já não era a mesma. Estavam no mesmo local, no mesmo grupo, mas não era a mesma espécie. Então é realmente algo delicado isso. Algo ao mesmo tempo que nós vamos aproximando disso, vai ficando profundo nós olharmos para a repetição desses eventos nos nossos dias. A igreja cresceu, a mensagem alcançou aí praticamente todos os cantos dessa nação, do mundo também, a maioria das regiões, né, do nosso planeta aí, e isso traz consigo, como aconteceu com Israel. Quando Israel saiu lá do Egito, no primeiro Êxodo, você pode ler, Êxodo capítulo 12, foi uma multidão mista. O profeta, todas as vezes que aborda ali a saída de Israel do Egito, ele faz questão de reforçar isso. Não tinha só israelitas, tinha gente de tudo enquanto é nação, vendo aqueles prodígios, aqueles sinais. E outra, Israel saiu do Egito, o Egito entregou tudo que tinha. Os egípcios se despojaram dos seus ouro, prata, entregou um monte de coisa para Israel, para eles sumir dali. Você pode voltar lá e ler. Então muita gente cresceu o olho. Tinha aquele profeta, Moisés, que falava e acontecia. Aqueles sinais, aqueles prodígios e aquela promessa de que ia para uma terra que manava leite e mel. Mas veio muita gente atrás que não era israelita. Tanto que Deus foi peneirando, até que chegou Josué e Caleb. Então veja bem, é isso que está acontecendo agora, a peneira. Veio muita gente, irmãos. E a gente olhava, mas será que é isso tudo mesmo? Será que é essa multidão mesmo? Esse auê todo que o povo está? E encontro daqui, encontro dali, e uma festa, que é muito bom, não criticando isso, mas aí Deus vem peneirando. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Então, irmãos, cada árvore estava produzindo segundo a semente que foi plantada no solo, segundo a semente que tinha nela. Cada pessoa está produzindo conforme a semente que tem nela. Agora, aqui, quando nós lemos aqui isso no terceiro dia lá em Gênesis, Deus já tinha criado o sol. Já tinha o sol para amadurecer esses grãos, para fazer com que esse grão pudesse produzir. Nós vamos entrar nessa parte do sol, da chuva também, mas é importante chamar atenção para você está produzindo de acordo com sua espécie. E aqui eu coloquei junto Lucas capítulo 8, que foi a leitura que nós lemos no vídeo anterior, falando sobre a parábola da semente, né? A semente é a palavra de Deus, e aqui Jesus vem trazendo, né? Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, e aí vem o diabo, tira a palavra de seus corações, para não acontecer que crendo sejam salvos, aqueles que sobre pedra, né? Aquela que cai sobre a pedra. Aí Jesus dá a explicação. São aqueles que ouvindo recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, né?
Depois vem os outros que caem sobre espinhos, são os que ouviram e indo adiante, são os focados pelos cuidados, riquezas e deleites desta vida. E aqui no verso 15, então a boa terra, né, que são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam-na e produzem fruto com perseverança. Só para lembrar aqui o texto que lemos de Lucas 8. Nós vamos ler essa parábola em outro livro ali, para nós termos, que é em Mateus, vou ler ele em Mateus, que traz um pouquinho de informações ali também importantes, e vamos aprofundando nisso aqui. Vamos então para uma breve oração. Precioso Deus, eterno Pai Celestial, a Tua palavra é a semente, como nós temos aprendido, nós somos o solo e desejamos, meu Pai, cremos que somos este tipo certo de solo que recebeu essa semente e agora, através do sol da justiça, ao Filho do Homem, essa chuva seródia, chuva temporã, estamos, ó Pai, caminhando para produzir, Senhor, os frutos que o Senhor requer de nós e chegar a este amadurecimento, Senhor. Nos ajude mais uma vez, através do Teu Espírito Santo, extrair, Pai, da Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor desejou nos abrir, Pai. Nós não queremos ver apenas a letra, apenas o texto, mas queremos aprofundar, Pai, penetrar naquilo que está entre linhas, através do Teu profeta, Pai, que o Senhor usou para nos trazer ela aberta, Senhor. Nós queremos estar recebendo ela aberta para nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que estarão acompanhando este estudo, que eles possam estar nesta atmosfera, que eles possam, meu Deus, entrar véu adentro, onde eles possam comer, ó Deus, deste maná escondido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos seguindo aqui a leitura. Na primeira citação aqui, veja o que o profeta diz nessa mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Lembre sempre de se inscrever, aperte ali também o sininho para você receber as notificações dos vídeos que eu estou postando para você acompanhar, você que está sendo abençoado. Deixe o seu like, compartilha e nos ajude neste trabalho. Veja o que o profeta diz aqui no parágrafo 226. Ó, luz falsa, sim, isto custou à igreja o maior roubo que ela já teve. Agora preste atenção aqui. Credos denominacionais frios. Irmão, não amadurecerá uma palavra vindicada, um grão. Meus irmãos, nós estamos vivendo neste período, tão perigoso, tão delicado, em que a maioria dos grupos das pessoas, das lideranças, eles tornaram este maná, essa mensagem, credos denominacionais frios. Não é que a mensagem se tornou um credo, se denominou. Ela nunca se denominará. É a palavra de Deus. Você nunca vai fazer a palavra de Deus ser um sistema. Nunca. Nunca vai denominar. Mas as pessoas, elas sim, elas se denominam. Elas recebem uma luz e elas se fecham com aquilo. Pode observar, avalie todos os grupos que você conhece. Aqueles que crêem no dualismo, aqueles que crêem no retorno isolado do profeta, aqueles que crêem, enfim, em tantas coisas aí. Pode ver que eles têm aquele roteiro, eles têm aqueles parágrafos ali, aquelas escrituras, e ficam naquilo ali. É como se fosse uma cartilha. Se você chegar com algo diferente, até mesmo as pessoas, muitos do grupo assim chamado, abertura da palavra, se fugir daquilo ali, já deixa eles
vamos dizer que desarmados. E aí vem aquela frase: mas meu pastor não prega assim, minha igreja não prega assim. Aquelas frases que era bem comum você ouvir das pessoas denominacionais. Ah, minha igreja não ensina assim. Então, você observa que as pessoas fizeram daquela luz, daquele maná que elas receberam, credos denominacionais frios. Lembra, e voltamos lá no primeiro Êxodo, lembra quando a orientação para Israel, a instrução para Israel era: o maná é para ser comido hoje. Não guarde para o outro dia, senão vai apodrecer. Lembra disso? Volta lá no Êxodo. E tinha aquelas pessoas que... mas será que amanhã vai ter? Vamos guardar. E o que acontecia? No outro dia estava podre. Então, é assim que muitas pessoas, muitos líderes agiram. Eles acharam que aquilo que Deus deu para eles era tudo. Imagina se o profeta tivesse pensado isso. O profeta ia morrer achando que Apocalipse 7 era a noiva. O profeta ia morrer achando que o primeiro cavalo ali, com seu cavaleiro que saiu do primeiro selo, era Cristo. Mas não, o profeta foi evoluindo, o profeta foi caminhando. Deus trouxe uma luz para ele hoje, trouxe mais amanhã e ele foi recebendo, ele foi evoluindo. Como diz, acredito que é em Provérbios, né? Não me canso de lembrar dessa escritura porque é uma realidade. A vereda do justo, a caminhada do justo é como romper da luz da aurora, ou seja, o amanhecer, o sol vai brilhando, ali vai brilhando, vai brilhando, vai aumentando o seu brilho até se tornar o dia perfeito, até se tornar o dia bem claro, até chegar ao meio-dia. Não é de uma vez que a gente recebe. O amadurecimento de um grão, aí volta aqui para a nossa linguagem, do assunto que estamos tratando. Não é de um dia por outro que amadurece. Uma fruta, aquilo nasce, aquela florzinha, da florzinha fica ali, aquela frutinha, bem verdinha, pequenininha, aquilo vai crescendo, crescendo. Aí vai amadurecendo. E eu estou falando dessas coisas, tratando da natureza como um leigo, claro. Os irmãos que entendem disso, se quiser até me ajudar, pode me ajudar. Mas através do que nós estamos lendo na Bíblia, do profeta dizendo, qualquer um de nós, mesmo sendo leigos, né, mesmo eu sendo leigo a respeito desses assuntos da natureza, é fácil de entender. E aí quando nós olhamos então para as nossas vidas, veja o que você era, o que você entendia da mensagem, o que você conhecia de Deus e o que você conhece agora. Você vê o seu crescimento, você percebe o seu crescimento. Você que tem sido humilde, você que tem se aproximado de Deus como pequenino, como criancinha. Mas como é difícil para esses pastores da mensagem, para esses membros da mensagem, assumir, irmãos, que não sabem tudo, que precisam aprender. Como é difícil para eles. Porque se não for o reverendo fulano de tal, se não for, né, o fulano de tal, eles não ouvem. Isso aconteceu na primeira vinda também. Não ouviram Jesus. Jesus não veio da sinagoga tal, não veio da igreja tal, do ministério tal. Mas enfim. Então, credos denominacionais frios, irmão, não amadurecerá uma palavra vindicada, um grão. A noiva terá de ser a palavra. Aí vem aqui, irmãos, a situação que nos causa desespero. Irmãos, eu creio que eu faço parte
desse arrebatamento, que eu sou esse rapto. E você também crê nisso. Por isso você está buscando, por isso você está alimentando, né, desses homens aí que estão trazendo a palavra de Deus, trazendo esse sol para amadurecer. Você está buscando, você está recebendo. Só que veio um desespero. Por quê? Se eu estiver no meio de credos denominacionais frios, se eu estiver nesse tipo de ambiente, eu sendo essa semente, nesse tipo de ambiente, o que o profeta fala? Não amadurecerá uma palavra vindicada. Então é aonde creio que através destas ferramentas, né, disponíveis hoje, internet, enfim, Deus está sacudindo o povo. Porque não tem como colocar cerca nisso. Essa trombeta do jubileu está tocando e estes filhos de Deus estão ouvindo. Porque durante muitos anos fizeram desta mensagem, né, repetindo, né, não que a mensagem se torne um credo, não que a mensagem se denomina de maneira nenhuma, mas as pessoas, elas se denominaram. E a Bíblia disse, a palavra de Deus é uma semente que um semeador semeou, está vendo? E credos frios não amadurecerão essa palavra. Não. Veja como o profeta enfatiza isso aqui. Credos frios não amadurecerão essa palavra. Nós precisamos do sol, nós precisamos do Espírito Santo, dessa chuva temporã, desta chuva seródia, porque só aqueles que chegam ao amadurecimento serão levados nesse arrebatamento. Aí surge uma questão. Fica então, irmãos, claro e evidente que a maioria desses pastores destas igrejas não estão preocupados com o arrebatamento. Não tem um fundo ali clamando por isso. Porque se eu, tem um fundo clamando nos nossos corações e você ouve um irmão, um ministro, um pastor te citando a Bíblia, te citando a mensagem, mostrando para você o que é preciso fazer, e você olha ali através da mensagem da Bíblia o que está precisando você alinhar. Se você tem um clamor nos nossos corações por rapto, por transformação de corpos, nós vamos procurar alinhar, irmãos. Mesmo que nós não estamos dando conta de obedecer tudo, mas nós vamos lutar, nós vamos dar a vida por aquilo ali. Nós vamos dar um passo e Deus vai cuidar do resto. Agora, se esse líder está rejeitando, mesmo que está sendo citado a mensagem, a Bíblia, e não se interessa nem por examinar aquilo, que fundo que está tendo ali? Aí voltamos na leitura, Gênesis capítulo 1. Cada árvore vai produzir conforme a sua espécie, de acordo com a semente que está ali dentro. Para haver um clamor dentro de mim por arrebatamento, é preciso ter a semente de palavra vindicada. É preciso ter essa semente desta palavra que foi dita, que estava em Deus, na mente de Deus, para arrebatamento. Por isso você olha ao seu redor e pessoas próximas de você não estão preocupadas com isso. Talvez no grupo onde você congrega, poucas pessoas estão preocupadas com isso. Dias frios de nevasca não amadurecerão o trigo,
Não é possível. Necessita-se do calor da luz do sol, porque era com a palavra falada de Deus que tal coisa tinha a ver. E necessitar-se-á da palavra falada de Deus hoje. Precisa da palavra falada de Deus hoje, para mostrar aos santos de Deus que Jesus Cristo vive, do mesmo modo que ele foi ontem, ele é hoje. Credos e denominações nunca mostrarão, eles são frios e indiferentes, e o grão apodrecerá bem no solo, ele não pode aparecer debaixo disso. Veja, são frios e indiferentes. É o que as pessoas estão sendo a respeito dos acontecimentos, da palavra de agora. Como o profeta repetiu várias vezes, as pessoas, elas sabem o que Deus fez, muitas vezes sabem até o que Deus vai fazer, mas o que Deus está fazendo hoje? Qual é o dia que estamos vivendo? O que se requer de nós hoje? Será que é só confessar que crê no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Santa Ceia, lava-pés, que Deus enviou um profeta, somos a noiva, amém. Congregamos na mensagem. Será que é só isso? Reunimos para falar de Jesus. Reunimos para falar desta mensagem. Uma irmã muito abençoada aqui na nossa região, irmã Ivone Beze, postou um status que eu tive olhando no WhatsApp, mais ou menos nessas palavras assim, que nós, né, não deveríamos nos reunir apenas para falar de Jesus ou para falar dele, mas nós precisamos nos reunir nele ou para estar nele. E se meditar nisso, irmãos, nessa expressão, isso é muito profundo. As pessoas se reúnem para falar da mensagem, se reúnem, e que bom, né? Porque muitas vezes nem para isso se reúnem, né? Para falar mal do outro e tal, enfim. Mas, partindo desse ponto, se reunir para falar da mensagem, amém. Mas precisamos nos reunir, como Jesus disse em Lucas 17, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias, ou seja, que possamos nos reunir para estar em Cristo, Cristo em nós. Então vamos lá. Então, frios e indiferentes. Essa é a razão porque nós hoje temos o que temos. Agora preste atenção neste exemplo que o profeta vai dar, irmãos. Acho que meu tempo já até está indo embora aqui. Preste atenção. Como o nosso precioso irmão Billy Graham, o grande evangelista. Eu penso que Deus está usando o homem. Mas olhe o que ele faz. Irmãos, capte isso aqui. Deus estava usando o homem. Veja agora a que nível que nós vamos chegando. Deus está usando o homem, maravilha. Mas olhe o que ele faz. Porque quantos homens foram usados por Deus aí? Nos nossos dias? Sim, mas olhe o que ele faz. Vai ali entre aqueles batistas e presbiterianos, o que se faz? Consegue um bando de gente que se unem à igreja. Que se unem à igreja. Aí volta a frase que a irmã Ivone postou. Traduzindo, seria isso. As pessoas se reúnem para se unir à igreja. Mas não para se unir com Cristo, não para estar nele. E olha, Deus estava usando o homem.
Agora, qual que era o motivo e objetivo? Qual que era o resultado? Que espécie era esse fruto, essa árvore? Porque através do fruto, qual que era o fruto que Billy Graham estava produzindo? Unir a igreja. Essa era a espécie dele. E usado por Deus. Repito, essas lições aqui, elas trazem a explicação de todo esse cenário que estamos vivenciando hoje dos grupos da mensagem. Nem vou entrar no mérito denominacional, religioso aí, mas falando dos grupos da mensagem. Quantos homens, quantos ministérios, durante muitos anos, foram usados por Deus. Olha, o próprio Billy Graham, o profeta está citando, foi usado por Deus. Dali nós ouvimos a verdade, dali nós fomos abençoados. Mas passado este período, porque a semente tem um processo, ela ser lançada na terra, aquilo ser molhado pela chuva, o sol, até aquilo germinar, começar a crescer aquela plantinha, ir até chegar a época do fruto, que é a época que nós chegamos agora. Aí você olha o que aquilo produziu? Um bando de gente que se une à igreja. Foi o que produziu. Foi o que a maioria dos grupos produziram. Então, irmãos, Deus usar o homem não é o suficiente para você, para eu, considerar apenas isso. O homem tem que ser usado por Deus, amém? Mas acompanhe o que aquilo produziu. Porque vários homens foram usados por Deus aí, durante um grande período. Mas olhe para esse desfecho. Porque eu creio que você, nós não desejamos estar apenas unidos a uma igreja, mas nós desejamos estar unidos em Cristo, até porque vamos vendo aqui que para chegar a este amadurecimento é necessário muito mais do que estar unidos a uma igreja. Então, meus queridos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu vou parar por aqui, nós vamos seguindo aqui com mais vídeos, para que nós possamos ir extraindo então desse conteúdo, e que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, que isso possa te trazer mais luz e esclarecimento a respeito desses assuntos e seja de grande bênção para a sua vida. Fique atento aí no canal para as notificações aí dos próximos vídeos para acompanhar este assunto. Que Deus te abençoe.